nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos ficar de pé então, irmãos. Graça e paz a todos. E vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Feche teus olhos. Senhor, nós chegamos agora na Tua presença, Senhor. Chegamos aqui, ó Pai, nesse local em que nós nos encontramos para Te prestar no culto. E, ó Pai, nesse momento nós queremos, ó Senhor, enfrear todas as coisas, parar todas as coisas, porque nós queremos nos apresentar diante de Ti, unicamente, Senhor, com o intuito de Te adorar. Senhor amado, que a nossa mente e nosso coração possa estar totalmente voltado para Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, venha sobre nós, que Tu tenhas total liberdade para falar, para tratar, para cuidar do nosso coração, que se encha da Tua vontade, para que possamos cumprir, ó Pai, tudo aquilo que Te agrada. Nós não queremos aqui apresentar um culto para nos agradar, porque o culto é para Ti, Senhor. Nós queremos apresentar ao Pai louvores, adoração, quebrantamento, Senhor, que chegue como aroma suave a Ti, Senhor, porque tudo é para Ti, ó Pai. Tu és a razão, Senhor, Tu és a razão de estarmos aqui nessa noite. Não há outro motivo, não há outra razão, Senhor. É muito bom estar em comunhão com os irmãos, é muito bom rever os irmãos, é muito bom, ó Pai, poder conversar, abraçar os irmãos, mas Tu és, ó Pai, o centro desse culto. Tu és, ó Pai, a razão de estarmos aqui. E que assim, Senhor, possamos chegar na Tua presença como adoradores. Sabemos, ó Pai, que somos pecadores. Sabemos, ó Pai, que nós somos falhos. Senhor, nós não temos condições de estar diante da Tua santidade, pois Tu és um Deus santo. Mas é exatamente por isso, Senhor, que nós te pedimos perdão. Perdão pelos pecados, pelas nossas omissões, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelo que falamos, pelos julgamentos que emitimos. Perdoa-nos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que nos ensina, ó Pai, que se confessarmos os pecados, Tu és fiel e nos perdoa do pecado e purifica da injustiça. Por isso, Senhor, nos submetemos nesse momento, ó Pai, para Te pedir perdão, a fim, Senhor, de que possamos, então, como adoradores, chegar na Tua presença, livres de qualquer condenação, pois, ó Pai, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e nós estamos aqui, ó Pai, por causa desse nome que está acima de todo nome. Nós queremos adorar a esse nome, que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o único que é digno. O único que é digno. E nós adoramos o Teu nome, no nome precioso de Jesus.
Deus vive, irmãos, e Ele vive. Outros tentaram levantar outros deuses, mas só existe um. Todos os que foram levantados têm os seus restos mortais para ser adorados, mas nós adoramos aquele no qual o túmulo está vazio. Ele vive, e essa é a nossa alegria. Por isso a Ele honra, glória e louvor. Ele é o Deus sobre todas as coisas, o único Deus. Outros pensam que existem outros deuses, mas não há, só há um. Só há um. Só há um. E Ele é o Deus dessa terra, e que faz grandes coisas aqui nessa terra, e nós adoramos a Ele. Aleluia.
Aquele que crê nisso, dê um glória a Deus. Aquele que crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia. Ninguém é igual ao nosso Deus. Não existe outro, não existe outro. E o que Ele faz, querido, permita-me te dizer isso. Grandes coisas Ele faz. Ele não faz porque eu ou porque você está aqui. Ele faz porque Ele é um grande Deus. Porque Ele tem planos, Ele tem pensamentos muito maiores do que a gente pode imaginar. Pela minha vida e pela tua vida, por essa igreja. E o que Ele planeja, Ele faz. Ele é o Deus dessa terra. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor com as ofertas agora, com os dízimos e ofertas, trazer com alegria na presença do Senhor. Nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado, Ele tem cuidado de nós nesse tempo tão difícil. E quando nós chegamos aqui no altar com dízimos e ofertas, nós estamos testemunhando o que Ele já fez, Ele já fez. E por isso nós estamos aqui. Não para receber. Eu não trago nada no altar porque eu quero receber de volta. Porque o nosso Deus não é um gerente de banco, um gerente de investimento. Nosso Deus dá porque Ele tem prazer em nos dar. Ele nos sustenta porque Ele nos ama. Nós chegamos com o coração agradecido para engrandecer a Ele com as nossas ofertas e os nossos dias. Vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, apresentamos diante de Ti agora os dízimos e as ofertas. Conhece, Senhor, a nossa situação, e Tu tens, ó Pai, nos sustentado. Não tem sido um tempo fácil, ó Pai, para ninguém, mas nós podemos ver a Tua mão poderosa sobre a nossa vida em todo o tempo, milagres acontecendo todo o tempo. Pai querido, a provisão chegando, ó Pai, e nós temos percebido e sentido esse Teu cuidado. E por isso, Senhor, com o coração agradecidos, nós colocamos aqui diante do Teu altar os dízimos e ofertas. Consagra, Senhor, para a glória do Teu nome, para o estabelecimento do Teu reino aqui na terra. Meu Pai amado, nós suplicamos a Ti que Tu continues abençoando os Teus filhos e dando a oportunidade, Senhor, de trabalho para todos aqueles que estão buscando, para que possa, Senhor, Tu ser manifesto também na vida de cada um, ó Pai, com a Tua presença, abençoando, dando sabedoria, dando capacidade, para que os Teus filhos possam, Senhor, alcançar as oportunidades que precisam. E assim, ó Pai, dignamente testemunharem, ó Pai, que Tu és o Deus que tem sustentado a cada um de nós. A Ti damos honra, glória e louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos poderão vir ofertar então. Quem já
Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Da mesma versão, vou ler igual está aqui. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Podeis sentar, queridos. Do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, é um texto muito especial que Jesus está falando com os discípulos sobre o Evangelho, sobre a caminhada. E do capítulo 13 ao 17, tudo que está ali acontece ao redor da mesa. Jesus se senta com os seus discípulos em uma mesa, em uma Páscoa, em um momento de celebração, e ele senta na mesa para comer com os discípulos. É os últimos momentos do texto que nós lemos, fala que é os últimos momentos. Jesus sabia que estava chegando a sua hora, que ele estava no fim do ministério aqui na terra, e ele então, nesse momento, se senta com os discípulos para celebrar a Páscoa. E todo esse discurso acontece ao redor dessa mesa. O texto fala sobre isso. Ele sabia que era chegada a hora. Eu fico pensando, irmãos, se a gente soubesse qual seria o nosso último dia. Se eu soubesse, hoje é o meu último dia, o que eu iria fazer desse dia? O que eu ia escolher fazer esse dia? Se eu soubesse, não tenho mais o amanhã, hoje é o meu último dia. O que eu iria fazer? O que você iria fazer? Com quem você iria querer passar esse último dia? Essa é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. E acontece que Jesus, ele sabia que era o último dia dele. Porque depois desse dia, quando fosse para a noite, ele iria para o monte, ele já seria preso. E no dia seguinte, ele já estaria indo para a cruz. Então ele estava ali no último momento. E nesse último momento, ele escolheu passar com os seus discípulos. Jesus, quando ele sabia que era a última hora, e naquele momento, ele escolheu estar perto daqueles que o seguiram, dos discípulos, dos 12, que seguiram ele durante 3 anos. E passaram os seus últimos momentos para ele. O texto fala que era chegada a sua hora. João 3,16 fala que Jesus veio ao mundo com uma missão. Fala de uma missão.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão de Jesus era apresentar a salvação, trazer a salvação através do seu puro amor, através do puro amor de Deus pelo homem. E ele então veio para apresentar essa boa nova, esse evangelho, anunciar o que ia acontecer e fazer acontecer esse evangelho, se entregando na cruz por mim e por você. Essa era a missão de Jesus. E toda missão dada tem um prazo para ser cumprido. Toda missão tem um prazo. Quando a gente recebe uma tarefa, quer seja no trabalho, na faculdade, escola, a gente tem um prazo para cumprir. Toda missão dada, ela tem um prazo. Você tem um prazo para cumprir isso. E Jesus veio com uma missão e com um prazo determinado. E ele sabia que o prazo agora estava no fim e chegou a hora. Ele estava ali cumprindo então a sua missão, concluindo a sua missão. E essa missão consistia em apresentar o evangelho, apresentar o amor de Deus, um amor disposto a dar tudo incondicionalmente. E ele começou sua humanidade cumprindo essa missão. Ele já começou nascendo cumprindo essa missão. Já foi perseguido no nascimento, já ficou ali, né, já enfrentou as portas fechadas no nascimento. Porque você lembra, nós estamos chegando à data do Natal, em que vai se falar tanto do nascimento de Jesus, né? Mas você lembra disso? Jesus, ele nasceu encontrando portas fechadas. Todo mundo quer porta aberta. Senhor, abre as portas, abre as portas. Ele foi o primeiro a encontrar as portas fechadas. Nunca se abriu uma porta para ele. A única porta que se abriu era de um estábulo. Só os animais. Pessoas, religiosos, sacerdotes, fariseus, levitas, saduceus, vamos melhorar aqui, pastores, bispos, apóstolos, crentes, padres, todos estavam com a porta fechada, estava todo mundo ocupado. Todo mundo ocupado. E nós estamos aqui diante de um texto que Jesus, então, ele vai nos mostrar algo precioso no final do seu ministério. Ele começa e passa a vida inteira, 33 anos, cumprindo uma missão do Pai. E agora, ele então está no último momento, concluindo o ministério. A sua última ação é reunir os seus discípulos ao redor de uma mesa. E o texto que nós lemos, que fala que Jesus sabia que era chegada a sua hora, é um texto escrito por João, e João ressalta algo que é muito poderoso para aqueles homens e para nós hoje, para mim e para você. João ressalta o seguinte no texto: amou-os até o fim. Que amor é esse? Amor até o fim. Considerando que o fim do ministério de Jesus era extremamente doloroso, tortura, um sacrifício muito grande, humilhante, manter esse amor é muito difícil. Você concorda comigo? Quantos não teriam desistido antes? Quantos não teriam desistido? A questão, irmãos, é que amar até o fim é um conceito que chega a ser estranho para a gente. Porque se a gente entendesse o que é esse amor, amar até o fim,
De que amor Deus está revelando e mostrando e falando e ensinando para nós e ensinando para aqueles discípulos. Que amor é esse? Como é que é esse amor? Se a gente entendesse, se tão somente a gente compreendesse isso, as coisas seriam muito diferentes, irmãos. Porque a gente está falando aqui do amor ágape. E eu gosto de sempre mencionar isso, não para dizer que eu sei outra língua, não, porque não sei, eu só sei o essencial, mas o texto escrito em grego tem 3 palavras para definir amor. Português, o nosso português é uma linguagem um pouco mais pobre, né, no sentido de que uma palavra tem muitos significados. Mas no grego, por exemplo, é diferente. Tem 3 palavras que se traduzem pela mesma: amor, ágape, eros e filos. Essas 3 palavras, a tradução delas é amor, só que elas têm um significado diferente. O amor eros é o amor relacional de homem para mulher, é um amor mais romantizado. O amor filos é o amor relacional, é o amor de amizade, é o amor de pai para filho, é o amor de um amigo para outro amigo, é um amor de relacionamentos humanos. E o amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional. E para definir melhor, a gente fica entre o filos e o ágape, e eu costumo dizer que o amor filos é o amor até que. E é esse amor que muitas vezes a gente vive. É o amor até que. Até que você faça isso, eu te amo. Mas a partir do momento que você fez isso, meu amor acabou. Eu te amo enquanto você sorri para mim. No dia que você fecha a cara, o amor acabou. Eu amo essa igreja até que alguém comece a falar que o pastor fala demais. O pastor grita demais. Que o pastor é gordo demais. Até parece que eu sou gordo. Aí até que, aí o meu amor acaba. Não, acabou o amor. E é por isso que acontece, se a gente entendesse o amor de Deus, se os casais entendessem, captassem e praticassem esse amor que Deus está falando e ensinando para os discípulos, não havia divórcio, eles não iriam estar em contendas, eles não ficariam rasgando os corações uns dos outros. Se os líderes, pastores, entendessem e praticassem esse amor, não havia divisão de ministérios na igreja, não havia disputa de ovelhas, não havia pastores ferindo corações de ovelhas e ovelhas ferindo os corações de pastores. Não haveria isso. Se nós, ovelhas, entendêssemos isso, a gente não desonraria os nossos pais, não desonraria os nossos irmãos, não desonraria os nossos líderes. Se a humanidade entendesse isso, a gente iria respeitar um ao outro e caminhar em paz um com o outro. Por quê? Porque o outro não precisa me agradar para que eu o ame. Amar é um mandamento, é uma ordenança, não é um sentimento. Não é uma coisa, vamos ver se nasce o amor. Não. Isso aí a gente vê em outros romances. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão. Eu decido amar. O texto fala que Jesus amou até o fim. Amar até o fim é um conceito estranho. Amar apesar de é um conceito estranho. Esse é o amor ágape. Porque eu falei do filos. O filos é amar até que. O ágape é amar apesar de. Apesar de fulano ter feito isso, eu o amo. Apesar de ter acontecido isso, eu o amo. Apesar de eu ser um pecador, Deus me ama. Apesar de eu ter andado por caminhos distantes, Deus me ama. Apesar de ter feito isso, Deus me ama.
Esse é o amor incondicional, é o amor apesar de. E é o amor que Deus quer que a gente aprenda. Ah, pastor, mas é difícil. E ninguém falou que ia ser fácil. Alguém falou? Foi fácil para Jesus? Foi fácil para Jesus? A maioria de nós ama com limites. Ama até que o dinheiro acabe, ama até que a oportunidade pare, ame até que eu não esteja recebendo mais nada. Esse amor até que. Ama até que as pessoas estejam fazendo o nosso gosto. No momento que eu não gosto mais, eu não amo mais. João, até o capítulo 12, o Evangelho de João até o capítulo 12, ele menciona esse ágape somente 6 vezes. Do primeiro capítulo até o capítulo 12, por 6 vezes é mencionado o ágape. Mas do capítulo 13 até o capítulo 17, ou seja, nessa mesa, sentado a essa mesa com os 12 discípulos, o texto menciona o ágape 31 vezes. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Amar incondicionalmente. Jesus queria ensinar os discípulos o amar apesar de. Porque é esse o papel da igreja, amar apesar de. Não é amar até que, ou porque, mas é apesar de. É isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. Ao redor daquela mesa, o último momento, o último dia de Jesus, Jesus investiu para ensinar aqueles homens que estavam ali sobre o amar incondicionalmente, acima de qualquer preço. É fácil? Dá uma virada de cabeça assim, olha quem está ao teu redor assim, pensa assim, será que eu consigo amar essa pessoa até o fim? Ah, pastor, mas é Jesus e os discípulos. Olha só quem está na mesa. Olha quem Jesus convidou para essa mesa. Será que você convidaria? E olha que Jesus não foi enganado. Jesus, ele não se enganava. Ele mesmo que convidou. Ele escolheu e convidou para essa mesa. Quem ele escolheu? Judas. Que ele sabia que era um traidor. Que ele sabia que já estava lá, já tinha negociado um preço, já estava todo pronto para trair e entregar Jesus. Quem convidaria para a sua mesa, no seu último jantar, no seu último dia, o traidor? Alguém que está puxando o teu tapete, alguém que está querendo te derrubar, alguém que quer te tirar do ar. Você convidaria para essa mesa, para o seu último jantar, alguém que está puxando o teu tapete, que é um traidor, para dizer a ele sobre o amor incondicional? É, pastor, mas Judas, o outro que negou ele 3 vezes, disse, eu nem conheço esse cara, que é o Pedro. Você convidaria alguém que faz pouco caso de você para o seu último jantar? Para falar para ele sobre amor incondicional? Poxa, então, pastor, de 12 tinha 2. Ora, não, ele convidou também o Tomé, aquele que não acreditava nele. Os discípulos falaram assim, Jesus ressuscitou. Eu não acredito, de jeito nenhum. Se eu não ver, não tem como acreditar, ele não seria capaz disso. Não acreditava. Você convidaria para o seu último jantar alguém que não acredita em você? Sabe quem mais estava nessa mesa? Estava também Tiago e João, filho de Zebedeu, que tinham interesse. Pediram à mãe, a mãe chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quando tu for rei de verdade, estiver lá em cima, no lugar, né, de destaque, tu permita que Tiago
fique de um lado e João fique do outro, perto de você, queriam só levar vantagens. Você convidaria para a tua mesa aqueles que só querem se aproveitar de você? Ele também convidou para a mesa outros que estavam brigando, disputando quem era o mais importante. Não, porque eu sou assim. E eu quando eu pego o microfone, comigo ninguém podemos. Sabe? Quando eu falo, quando eu estou pregando, quando eu canto, quando Aí o outro vem e fala assim, não, mas a gente tem mania de disputar tudo. A gente chega ao ponto, irmãos, o ser humano é tão engraçado que chega ao ponto de disputar quem sofre mais, quem sente mais dor. Ah, rapaz, eu tenho uma úlcera, e nada, a minha úlcera dói mais, a minha úlcera, ela tá. Aí o outro vira e fala assim, mas a sua sangra? A gente chega a querer ser mais até na dor. Não, eu tenho uma dor de cabeça. Não, mas a minha chega assim. Sabe? Quer ser melhor do que o outro, até na desgraça. Você já reparou isso? Já fui, eu fui às vezes, teve uma vez que eu precisava fazer, não era questão de um problema, mas na aprovação do presbiterado, a gente precisa fazer várias consultas, passar por uma avaliação com um psiquiatra. E aí eu fui fazer as avaliações lá, fui lá em algumas sessões para poder ser aprovado. Na terceira sessão, no meio da sessão, enquanto eu estava falando, de repente a psicóloga começou a chorar. Aí inverteu, eu fui o psicólogo dela. E quando eu pensei, falei assim, gente, eu vou poder falar das minhas dores, aí estava lá ela. As sessões seguintes era eu cuidando dela, em vez dela cuidando de mim. Sabe, irmãos, Jesus estava lidando com pessoas aqui que disputavam, e ele falou assim, olha, se você pensa que é o maior, tem que ser o menor. Escolhe. Em vez de sentar no primeiro, senta lá atrás, deixa ser chamado primeiro. Jesus chamou para essa mesa homens que às vezes irritava tanto ele, dava tanto problema, os discípulos davam tanto problema para Jesus, que ele chegou ao ponto de dizer assim, até quando eu aguentarei vocês? Não era fácil, mas apesar disso tudo, apesar de ter um traidor, de ter alguém que não acreditava nele, de ter alguém que iria ignorar ele, de ter aqueles que estavam interessados. Você reparou que não sobrou praticamente quase ninguém aqui do pacote todo, né? Ah, não, pastor, mas o senhor não falou 12, então sobrou alguns. Que todos fugiram quando Jesus foi preso e se esconderam. O único que ficou lá ainda, botando a cabeça a prêmio, foi Pedro. Os outros se esconderam. Mas apesar desse time, o texto fala que Jesus amou eles até o fim. Para início de conversa, isso significa que ele amou a mim e a você até o fim. E ainda que a gente vacile, ainda que a gente pise na bola, ele continua nos amando. Ele é aquele pai que eu imagino assim, ficou sentado na varanda olhando para o portão todos os dias, dia após dia, esperando para ver se o filho pródigo voltava para casa. Porque apesar do que o filho pródigo tinha feito, ele continuava amando e ele iria amar até o fim.
Jesus chamou esses caras para a mesa. Aqueles que com certeza eu não chamaria. Eu chamaria outras pessoas. Mas não eles. Para o meu último jantar. Eu passar meus últimos momentos com esse tipo de gente. Mas Jesus amou até o fim. E mais do que isso, Jesus lhes deu uma lição inesquecível desse tipo de amor. Enquanto ele estava sentado na mesa, e ele era ali o centro dessa mesa, tudo estava acontecendo por causa de Jesus. De repente, Jesus se levanta, e ele fala sobre um novo mandamento. E ele diz assim: eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Mandamento. Um novo mandamento. Eu vou insistir nisso. Amor, ágape, é um mandamento. Você, querido irmão, não pode escolher amar alguém que te faça sorrir. Isso já é natural. Isso acontece naturalmente e é fácil. Nós somos desafiados a amar alguém que nos faz sentir dor. A amar aqueles que estão querendo puxar o tapete. Amar aqueles em que a gente não pode confiar. E isso é que é a beleza desse texto. E eu pretendo pregar várias mensagens entre esse texto que eu estou intitulando Ao Redor da Mesa. Amar uns aos outros assim como eu vos amei. Esse tipo de amor não tem nada a ver com o amor sentimental, com boas maneiras, recheadas de hipocrisia, de agrados, de palavras doces, de intenções de impressionar as pessoas. Querido irmão, querida irmã, eu não posso te amar porque você me impressiona. Fico impressionado como ele é, como ela é. Não, amar é uma ordenança. É desejar para você, independente do que você faça, do que você é, aquilo que eu desejaria para mim. Amar ao outro como a si mesmo. Mas Jesus ainda fala o seguinte: não só amar como você mesmo, mas amar como eu vos amei. Olha só, voltamos ao nível de amor de Jesus, para mostrar que a coisa é séria. E vamos ficando cada vez mais apertados aqui, irmãos. Honestamente, quantas vezes nós falhamos em praticar esse tipo de amor? Quantas vezes a gente conseguiu amar até o fim? Quantas vezes o nosso amor foi interrompido apenas por causa dos meus gostos, porque não me satisfaz, porque não me alegra? E aí eu interrompo o amor, digo assim: não amo mais. Pior é quando a gente inverte, fala assim: eu odeio. Aí torna-se pior ainda. Quantas vezes queremos fazer qualquer coisa menos amar esse tipo de pessoa? Você sabe o que Jesus fez para demonstrar esse amor e para colocar cada um no seu lugar? Jesus se levanta da mesa, pegou uma bacia, pegou a água, tirou o manto que estava sobre ele e foi aos pés dos discípulos, um por um, lavando os pés. Você sabe de quem era essa tarefa? Do mais humilde servo que estava ali. As pessoas não tinham chinelos e sapatos como nós temos hoje, eram sandálias abertas quando tinham, muitos nem tinham, então andavam descalços. As ruas não eram calçadas
como as nossas, apesar de esburacadas, mas calçadas. Se bem que estão asfaltando né, boa parte por aí. Mas não eram assim. Então, depois de... Também não tinha carros para a gente ir de um lugar para outro, então a gente ia a pé. As pessoas andavam era a pé horas e horas para se deslocarem de um lugar para o outro. E quando chegava na casa de alguém, havia sempre um servo já determinado para que, como uma forma de acolher a visita, ele chegasse logo ali lavando os pés dessa visita que chegava, para dar um pouco de alívio, de conforto, de refrigério para a visita que estava chegando. Mas essa tarefa era a tarefa da pessoa mais simples, do servo mais simples da casa. Só que no meio desse jantar em que Jesus era o centro, ele se levanta e vai para cumprir essa tarefa, dizendo assim: sou eu quem vai servir vocês. Querido, toda vez que você pensar que está numa posição de ser servido, lembre-se que Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. É aquele que vai ao ponto mais baixo para dizer: eu estou pronto para te servir. Quem não está pronto para servir ao irmão, não está pronto para o Evangelho. Deu para entender, irmãos? Eu fico pensando, queridos, vivemos de um tempo em que as pessoas querem ser grandes, líderes, pastores, todos querem ser grandes. As igrejas querem ter número não para ter salvação, mas para que as pessoas vejam que a sua igreja é grande. Quando Jesus ensinou a ser pequeno, começou o ministério pequeno, começou de forma simples. Lembra que eu falei da semente? Que começa pequeno. O reino de Deus é como o grão de mostarda. Pequeno, começa pequeno. Sabe, queridos, Jesus dá uma lição. E quantas vezes nós não estamos dispostos a servir aquela pessoa chata, a servir aquela pessoa mesquinha, a servir aquela pessoa traiçoeira, a servir aquela pessoa falsa. Eu não quero nem contato. Se o telefone toca, eu não atendo. Se eu vejo a pessoa na rua, atravesso a rua. Quantas vezes nós falhamos, porque nós somos assim, e falamos que os outros são assim. Criticamos aqueles que não amam, criticamos aqueles que são mesquinhos, criticamos aqueles que são falsos, mas muitas vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não aprendemos a amar como Jesus amou. A amar até o fim. Jesus, ele não só dá um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, mas ele ainda acrescenta, ele afirma que a prática dele, desse amor, é sinal de que realmente somos discípulos dele. O texto diz exatamente assim, cadê aqui? Deixa eu ver. Versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem exatamente aqui. E depois eu vou pregar outros, como eu disse, sobre ao redor da mesa. Mas Jesus está dizendo que, além de ser um mandamento, esse amor é o sinal de que realmente somos os seus discípulos. E talvez alguém esteja pensando assim, mas isso é impossível de cumprir. E eu tenho que te dizer que não, porque Jesus não é maluco. Malucos somos nós.
Porque ele não iria dar um mandamento que não é possível que se cumpra. Mas somente quem já conheceu e recebeu o amor de Deus pessoalmente pode oferecer esse tipo de amor para outra pessoa. Somente. E quem recebe esse amor, recebe também uma espécie de poder e autoridade para amar dessa maneira. Amar a quem não merece. Me lembro quando eu estava na faculdade, um colega meu, de turma, um excelente aluno, um excelente pastor, uma das matérias é a homilética, a arte de pregar. E a nossa aula e a nossa prova era justamente pregar. E cada um tinha que pregar, fazer o esboço do sermão, dar para o professor. O professor distribuía para todo mundo, então todo mundo já sabia o esboço, e o camarada tinha que ir ali pregar, e o professor lá com um bloquinho anotando. Isso valia a tua nota, você ia ser aprovado ou não pela mensagem que você pregou. Então era algo, e o professor não aliviava. O professor muitas vezes pegava assim o esboço, na hora que ia fazer a avaliação, na frente da turma toda. Pegava o esboço assim, ia lá na lata do lixo e falava assim, ó, isso aqui serve só para isso, ó. Jogava no lixo. O professor era assim. E quando foi distribuído o esboço desse colega, o Wesley, quando eu olhei o título do esboço, eu falei assim, isso não vai dar certo. O título era As Injustiças de Deus. E ele foi pregar dizendo que Deus era injusto. Eu falei, meu Deus. Comecei a orar pelo cara e terminei pedindo para que ele orasse por mim. Porque ele disse que Deus é injusto. É injusto porque ele ama quem não merece o amor dele. Injusto porque ele perdoa quem não merece o perdão dele. Injusto porque ele salva quem não merece a salvação. Queridos irmãos, Deus quer nos ensinar a amar quem não merece ser amado, a perdoar quem não merece ser perdoado. Esse é o amor de Deus. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, disse o Senhor. Então o nosso desafio é grande. Está na hora da igreja parar de brincar de ser igreja. Nós não somos igreja para fazer festa. Não que eu não goste de festa, e não que seja errado fazer festa, não é isso. Mas quando toda a caminhada da igreja se resume a fazer festa, e vão fazer show, e vão trazer cantor, e Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Como a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus do lado de fora batendo na porta e dizendo, eu estou na porta, batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. A igreja precisa ser a igreja que ama incondicionalmente. Ah, pastor, mas aquela pessoa não presta. Mas o nosso papel é amar. Pastor, não dá para confiar naquela pessoa, mas nós temos que amar. Eu não preciso confiar, eu só preciso amar. Pastor, mas aquela pessoa é chata, mas eu tenho que amar. Pastor, mas aquela pessoa cuidado com ela. Ame ela e deixe eu amar ela também. Vamos amar juntos. Pastor, aquela pessoa não tem jeito. Vamos amar. Porque é para isso que nós fomos chamados. Está na hora. Porque ser igreja de festa é fácil. Ser igreja de amor é que é difícil. Ser igreja que celebra. Irmãos, trazer cantor, pregador famoso. Isso aqui é fácil. Vai encher, a arrecadação paga ele, sobra dinheiro, isso é fácil, todo mundo vai dizer, a igreja está bombando. Só que muitas vezes é igual o que está mencionado em Coríntios 13, que a gente usa tanto para casamento, mas vale na verdade é para a igreja. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ou seja, língua estranha, né? E não tiver amor,
eu serei como o sino que retine. Faz barulho, mas é vazio. Ainda que eu tenha tamanha fé para transportar os montes, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado em favor de outro, que é prova maior do que essa, de amor. Aí o texto diz assim, se eu não tiver amor, porque dar o corpo para ser queimado por outro, que é o meu filho, é a minha esposa, é o meu pai, ou minha mãe, isso aí é fácil. Mas se o outro for alguém que está querendo puxar o teu tapete, tu daria o teu corpo para ser queimado? Então, ainda que, se não tiver amor, eu nada serei. Está na hora da igreja aprender isso. O evangelho que está aqui. Não é um evangelho que se inventa por aí. Não é o de festa, não é para agradar. Você vem aqui, dá 3 pulinhos do lado de cá, dá mais 3 daqui, dá mais um no meio, inteirou 7, então tu vai sair daqui para a prosperidade, tu vai ser abençoado, vai estar todo mundo feliz. Não se trata disso, irmãos. Isso tem outro nome, evangelho não é isso. Evangelho é vida, é viver a vida dele. Porque ele morreu a nossa morte. É amar como ele amou e como ele ama. Pastor, mas esse amor ágape é o amor de Deus. Sim, que está em nós, a essência dele. Nós fomos feitos imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus não é loucura para nós, ela é verdade. E a palavra nos fala que é possível amar assim, porque é um mandamento, senão não seria um mandamento. Se fosse impossível, não seria um mandamento. Deus não iria fazer um mandamento que eu não tenha condição de cumprir. Ser santo é possível? É sim. Pastor, não é. É. A palavra diz ser de santo. Se é uma ordem, se é um mandamento, é porque é possível. A palavra não iria colocar um desafio que não fosse possível. O grande problema é que nós queremos o evangelho frouxo, o evangelho que nos agrada, o evangelho até que, o evangelho que eu só recebo, o evangelho que eu só... O evangelho não é para receber, o evangelho é para dar, porque receber, ele dá enquanto dormimos. Lembra do texto? Olha só, irmãos, não há nada que eu faça para merecer o que ele me dá. Ele me dá porque ele tem prazer em me dar. Ele me sustenta porque ele tem prazer em me sustentar. Então não é porque, não, eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu sou pastor, então eu vou agradar e ele vai me dar. Não. Isso quem faz somos nós, pais carnais, que quer que o filho agrade. Se tu tirar nota boa, eu vou te dar um presente de Natal. E aí a gente faz esse amor condicional. Ele não é assim. Ele quer que a gente aprenda isso. Então, na verdade, o que nós precisamos é viver o evangelho de dar, de se dar, de entregar tudo para ele, de ser dele e de viver para ele, como ele disse, de maneira que não é fácil, não é a maneira que me agrada, não é a maneira mais confortável, não é a maneira mais fácil, é aquilo que precisa de renúncia, é aquilo que precisa de tomada de decisão, é aquilo que precisa de eu me posicionar, é aquilo que precisa de eu escolher. E é assim, difícil, não é para ser fácil, não é para facilitar para ninguém. Eu não vim aqui para facilitar para ninguém, eu vim aqui para falar do Evangelho, o Evangelho não facilita. O Evangelho falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Isso é Evangelho. Não é assim, vem, que aqui vai ter festa, aqui nós vamos pular, e aí depois que a gente der 7 mergulhos, depois que a gente fizer a cruzada, depois... Querido, Deus não barganha, Deus não é gerente de banco, Deus não está negociando com ninguém. Ele simplesmente ama e tem prazer em dar. E Ele dá enquanto dormimos, porque Ele é o nosso Deus. Como não dar um pouco para quem não merece, se eu, sem merecer, recebi tanto de Deus? Que você possa pensar sobre isso e buscar esse evangelho. Amar
incondicionalmente e principalmente quem não merece ser amado. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vamos orar? Vamos ficar de pé. E eu vou orar, e talvez você possa fazer dessa a sua oração também. Dizer: Senhor, eu preciso aprender a amar assim. Eu preciso aprender a amar desse jeito. Eu quero. Você quer? Se você quer, levante a sua mão onde você está. Se você quer fazer da oração que eu vou fazer, a sua oração nesse sentido, levante a sua mão. Aleluia. Então deixa eu só te dar um alerta. Eu vou orar, mas vai dar tempo de você abaixar a sua mão ainda. Porque do momento que eu orar, Deus vai colocar na tua frente as pessoas difíceis para serem amadas. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós, Senhor, somos servos, filhos. E precisamos de Ti, Senhor. De nós mesmos, ó Pai, muitas vezes nós não temos forças. De nós mesmos, ó Pai, muitas vezes nós nos sentimos fracos, cansados. Pai querido, entendemos o quão é difícil viver um evangelho assim. Mas nós queremos, ó Pai, viver o evangelho de verdade. Não só uma igreja que parece um clube, uma associação, mas uma igreja que representa o Teu reino, aonde as pessoas são mais importantes do que as coisas, aonde as pessoas têm valor, porque Tu ama cada um, e nós queremos, ó Pai, também aprender a amar assim. Nós sabemos que vai ser difícil, mas nós precisamos do Teu Espírito em nós, para nos fortalecer e nos ajudar, para que possamos dar esse passo em direção ao Evangelho. Queremos ser reconhecidos verdadeiramente como Teus discípulos, porque aprendemos a amar, porque aprendemos a respeitar, porque aprendemos, ó Pai, a servir. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e ajuda-nos. Nós Te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja engrandecido através do nosso viver. Que possamos não encerrar o culto agora, mas começar o culto agora. Que o culto seja verdadeiro durante toda a semana, no nosso dia a dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando. Quarta-feira nós temos aqui nosso estudo, nosso culto presencial, né, que está sendo gravado e transmitido também. Na quinta-feira eu vou botar postado lá o nosso culto de quinta-feira de ação de graças. Então, quinta-feira, mesmo que você venha na quarta, você pode assistir na quinta, né, o culto que você esteve aqui, né? Então, reassistir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quando sair daqui, dê o cotovelo para alguém. Procure alguém para você dizer que ama. Ore por aqueles que são difíceis para ser amados. E ore por você, para você amar esses difíceis. E tenhamos uma semana abençoada. Amém? Espere eu chegar lá também na escada para poder te cumprimentar, nem que seja com o cotovelo. E assim a gente possa, então, experimentar mais e mais de Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,
a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados. E seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um. Unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus o Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança